Pessoal, observa um padrão que existe nas grandes empresas do mundo. Você vai observar que todas elas têm uma estratégia brilhante, têm produtos incríveis, têm um modelo de negócio difícil de replicar. Mas nada disso seria possível se essas empresas não tivessem pessoas conectadas a esse jeito de atuar. E pessoas que trabalham de um determinado jeito numa empresa é o conceito mais claro possível do que é cultura. É aquele jeito que ninguém consegue explicar, que diferencia alguém que trabalha na Apple, que diferencia alguém que trabalha na Amazon, que diferencia alguém que trabalha na sua empresa e diferencia alguém que trabalha na concorrente da sua empresa. Então vamos pegar já de cara um exemplo super emblemático que todo mundo conhece, que é a Apple. Se a gente pegar lá os primórdios da Apple, a gente vai ver o Steve Jobs como o grande pilar da cultura Apple, e a gente vai observar que tudo que aconteceu na Apple não foi só por conta da genialidade do Steve Jobs. Ele tinha a ver também com o jeito dele atuar, que se multiplicou com outros líderes, e outros líderes também passaram a valorizar aquele jeito de trabalhar, porque aquilo estava dando certo, e aquilo foi moldando a cultura da Apple. E que molde de cultura é esse, né? Se a gente observar, se você botar aí no YouTube aí, o que é a cultura Apple, vai ter depoimentos de pessoas que trabalharam lá e algumas características em comum desse jeito de trabalhar. A primeira, aquele foco em detalhes. Então, não é apenas você criar um produto. Cada curva do produto, se você alinhar o iPhone com o Mac, você alinhar com outro produto da Apple, você vai ver que é exatamente o mesmo ângulo, né? Cada detalhe na escrita, né, o copyright de um site, as palavras cuidadosamente escolhidas para remeter exatamente o tipo de experiência que aquele usuário vai ter ao entrar numa loja, ao ser atendido, até a própria loja em si, né, uma Apple Store totalmente concebida de acordo com o varejo de outro mercado, né, que é o mercado de luxo, por exemplo. Então esse cuidado com os detalhes é um dos elementos que moldou a cultura da Apple. The difference between a good product and a great product is that attention to detail. When we started the design of the iPad 2, we knew from the very beginning that the cover was going to be a really important part of the story. The big challenge was how do you attach the cover? Our implementation of magnets was a really challenging engineering task. One of the engineers on the team actually became an expert in doing computer simulations on magnetic field. Isso significa o quê? Alguém que entra na empresa, que é para trabalhar com os produtos da Apple, que naquele momento, lá na década de 90, depois anos 2000, já na era do iPhone, que não tivesse essa característica, muito provavelmente seria uma pessoa que teria dificuldade, teria muitos desafios de adaptação na Apple. Então, esse jeito de atuar ajuda o que a empresa? Ajuda a contratar as pessoas que ela precisa contratar, ajuda a desenvolver, promover aqueles que realmente estão colocando aquela cultura em ação e, ao mesmo tempo, ajuda a tomar as decisões difíceis de demitir, eventualmente, pessoas que não se conectam com esse jeito de trabalhar. Essa cultura era a cultura necessária para a Apple ter sucesso, dentre outros elementos. A gente falou só um deles, que é a atenção ali aos detalhes. Agora vamos olhar uma outra cultura que é bastante diferente da Apple, que é a cultura, por exemplo, da Amazon. Se a gente olhar a origem também da cultura da Amazon, a gente vai observar que é uma cultura que, por ter sido talhada para competir com o varejo, inicialmente o varejo de livros, eles tinham que ter o melhor preço, a melhor oferta, a melhor distribuição. Isso significa que, ao contrário da Apple, eles não podiam investir muito tempo no detalhe. O que importa mais para esse cliente é preço, conveniência. Então é ter um site ali rápido, onde eu vou conseguir rapidamente buscar meu produto, ver se é o melhor preço e compro, e eu tenho a expectativa desse produto ser entregue o mais rápido possível. Então é um jeito de atuar muito diferente do que é demandado na Apple. And for every company, a different culture might be more appropriate than another. Can you give me some examples of cultures that work very well for specific companies and wouldn't work for others?
Sure. Well, like Amazon, who has one of the strongest cultures in the technology business, has this thing about frugality. And they said it so hard, like in the old days when you got to Amazon, you got a desk that was made out of a door and some 2x4. It's like, we can't even afford desks. Like, that's how cheap we are. And that really went with their strategy of being the low-cost provider always. So the promise to their customers was, you go to Amazon, you don't have to price check because we're going to be the lowest. Contrast that with Apple. They just built like a $5 billion campus. And I don't know what the doorknobs cost, but they're probably thousands of dollars. Why is that? Well, they're all about high design, beautiful products, these kinds of things. They're never going to have a cultural value of frugality. It wouldn't make sense for them. And Apple's products are a lot more beautiful than Amazon's products, and Amazon's products are a lot cheaper. And so which one do you want? And your culture has to support your business strategy. And that's why, every culture isn't right for every company. And there's not, it's not a good culture or bad culture, it's a cohesive culture that achieves the goal that you want. Então imagina se fosse o contrário, se a gente pegasse a cultura da Apple e colocasse na Amazon, o desastre que seria. Ao mesmo tempo, se colocasse a cultura da Amazon na Apple, que desastre que seria. E o mesmo vale para tantas outras empresas e outros segmentos. Só para sair um pouco da tecnologia, vamos imaginar a cultura de um banco super tradicional, né? Mais hierárquico, estruturas, cargos, processos muito bem definidos, porque é um mercado bastante regulado. Imagina você colocar a cultura, por exemplo, da NVIDIA, onde as decisões são tomadas de forma muito rápida, o próprio CEO tem 60 reportes diretos. Imagina colocar essa mesma cultura de agilidade, de errar, de fazer as coisas acontecerem numa cultura de um banco tradicional. Também seria um desastre. Então, o grande segredo das empresas que estão descobrindo esse novo elemento para impulsionar a estratégia é definir claramente a cultura necessária para a sua estratégia dar certo. Então, a pergunta que você tem que se fazer aí na sua empresa é a seguinte: a cultura que nós temos hoje está ajudando a impulsionar ou a bloquear a minha estratégia? Ela está ajudando a impulsionar meus negócios ou ela está travando meus negócios? No momento de transformação que a sua empresa está vivenciando, aquele jeito de atuar que sempre levou a sua empresa a ter sucesso, quais elementos precisam permanecer? Quais aqueles elementos que você vai precisar desenvolver e quais os elementos que você vai precisar parar de fazer? Esse ponto, por exemplo, foi uma decisão que a Microsoft teve que tomar quando Satya Nadella assumiu a empresa em 2014. Até aquele momento, a empresa vivia basicamente do Windows, né, instalado em todos os computadores. Uma verdadeira vaca leiteira com dinheiro infinito entrando na empresa. Obviamente, isso acabou gerando efeitos na cultura. Uma empresa que entrava dinheiro sem as pessoas precisar necessariamente se esforçar muito para criar novos produtos, acaba criando um ambiente de muita política, um ambiente de competição interna, de pouco aprendizado, de pouca abertura para o mercado. E quando o Satya Nadella entra na empresa, ele manda um e-mail para todos os 120 mil funcionários da empresa. Esse e-mail está aí no Google, depois você dá uma pesquisada, vale super a pena ler. Mas tem uma frase lá que é bem interessante nesse e-mail que vale a pena destacar. Ele fala: nosso mercado não respeita a tradição, ele só respeita inovação. E com essa frase ele é o mote para uma série de transformações estratégicas, né? Novos produtos iam ser lançados, novas formas de atuar, novos modelos de negócio, mas para isso aqui acontecer, para essa estratégia ter sucesso, um novo jeito de atuar era necessário. A empresa não dominava cloud computing, a empresa não dominava mobile computing, a empresa não dominava IA. Então, comportamentos de aprender mais, se desenvolver, se abrir mais para o mercado, colaboração ao invés de competição, foram elementos que precisaram ser desenvolvidos e que ajudaram a empresa a sair. Quando o Satya Nadella assumiu, o valor de mercado da Microsoft era de cerca de 350, 400 bilhões de dólares, né? Então estava numa linha meio reta em valor de mercado, mas a partir de 2014 a gente vê um movimento de
crescimento exponencial no valor de mercado por conta do mercado enxergar que a combinação entre aquela estratégia que o Satya Nadella estava trazendo e um novo jeito de atuar iria impulsionar a Microsoft dali para frente. Ou seja, gente, o que a gente pode resumir dessa história toda? A gente percebe claramente que diversas empresas começam a enxergar a cultura como o elo entre a estratégia e a alta performance. Esse jeito de atuar, que era feito de forma muito intuitiva e quase meio que sem controle, sem intencionalidade, ele passa hoje por muitas empresas com as quais a gente tem a oportunidade também de trabalhar, que começam a despertar para esse tema, de enxergar a cultura como uma forma de diferenciação e de aceleração da estratégia, o que torna tudo isso uma vantagem competitiva gigantesca para qualquer organização. E a gente, aqui na Futura SA, a gente acabou se especializando numa metodologia que ajuda a empresa, de uma forma muito prática e objetiva, a navegar entre a definição ali da cultura atual até desenvolver e escalar essa cultura para todos os níveis da empresa. A gente chama essa metodologia dos 4Ds da evolução cultural. De forma bem resumida aqui, são 4 etapas, como o próprio nome indica, com 4Ds. A primeira etapa, o diagnóstico da cultura, onde a gente vai identificar claramente ali qual é a cultura atual dessa empresa e já consegue de cara fazer ali um match se essa cultura está bloqueando ou se está impulsionando essa empresa de acordo com a estratégia atual. A segunda etapa é o momento que a gente trabalha com o conselho, com o C-Level, em relação à cultura necessária que a empresa precisa ter dali para frente. Então, quais elementos da cultura atual vão permanecer, quais que não vão permanecer, quais que vão ser desenvolvidas daqui para frente. A partir daí, a gente precisa agora implementar e desenvolver essa cultura. Então, a terceira etapa é o desenvolvimento e como escalar essa cultura em todos os níveis da organização. E para isso tem umas dezenas e dezenas de estratégias que vão depender ali do tipo de mercado, do momento daquela cultura, do estágio, da maturidade daquela organização, da estrutura, uma série de fatores para cada organização. E por fim, e talvez o mais importante para organizações que precisam medir resultados de iniciativas, cultura sempre foi considerado um tema super soft e de difícil mensuração. Mas a gente também tem uma metodologia que a gente chama do raio-x da cultura, que a gente consegue medir cada pilar cultural, o quanto cada pilar de cultura ele está fortalecido, quais que estão enfraquecidos, como isso está ajudando a impulsionar ou bloquear a estratégia, tensões culturais, áreas, né, da empresa, sei lá, finanças, super avançou na parte cultural da empresa, enquanto a área comercial, por exemplo, precisa desenvolver o pilar A ou B. Então, essas tensões culturais também a gente consegue mapear, identificar diferenças regionais. Então, dá um mapa concreto, não só de ações, mas também de mensuração dos resultados da organização. Se isso fizer sentido aí para sua empresa, vou deixar um link aqui no vídeo abaixo para que, se você se interessar, você pode buscar mais informações ou basicamente entra lá no nosso site futurasa.com.br. Se você curtiu aqui os insights desse vídeo, fica o convite para você seguir. A gente vai estar semanalmente compartilhando conteúdos, insights sobre cultura, estratégia, gestão de talentos e que certamente vai ajudar a sua organização a modernizar seu modelo de gestão, seu modelo de operação, torná-la mais competitiva, mais lucrativa e sendo um lugar mais legal ainda para se trabalhar. Se você achar que alguém na sua rede também vai se beneficiar desse vídeo, fica à vontade para compartilhar o link. Também isso sempre ajuda aqui a ter mais views, ter mais compartilhamentos, mais pessoas chegarem a essa informação e esse conteúdo. Certo? Um grande abraço e até a próxima!